é a vida. Só uma desculpa dessa terra para ele, para que ele possa passar seu caminho hacia allá, hacia abajo, longe, na Argentina, hasta el Mar del Plata. Por un lado, pula para ser serpente, que se serve en su lecho, que no es un lecho, es una ponte que se bifurca y se extiende en ambos lados de la frontera, que ella nunca existió, mas hoy crece como una imagen. Lo que quiero expresar es un maravilloso acto de rebeldía. Estou emergindo das voces que moram nestas terras. Boa noite, boa noite. Ainda não posso mostrar o meu caminho porque primeiro quero contar para vocês minha história. Aguardo por vocês, mas vocês compreendem portunhol? Sim? Sabem o que é o portunhol? Bom, isso é Foz do Iguaçu. É uma soledade na que eu vivo, no que eu tenho que enfrentar no meu caminho. É o Foz do Iguaçu que tem mais incógnitas na tríplice fronteira. Essa é a minha morada. Minha metamorfose que ajudará sem medida a seguir labrando um caminho que se abriu e ninguém perguntou para mim porque eu estava com certeza de não fazer o percorrido, mas há coisas que não posso explicar, há coisas que ainda não compreendo, que parece ser mais forte que eu. Agora sou um estrangeiro, um desconhecido, um guarani, um brasileiro, um bandeirante, um caipira, um argentino, um paraguaio, um índio. Só falo portunhol para existir, mas preciso escrever para que possam me compreender. Passem, por favor, passem. Sejam bem-vindos na minha casa. Passem, por favor, passem. Sim, são bem-vindos. Passem aí, sim. Mas essa é a minha vida, a primeira entrada de muitas que nesta noite fatiada de calor infernal da natureza, de ser eu mesmo detrás das máscaras que sempre he sido, he chegado a um ponto de verdade e estou acá. Estou sentado aqui, neste ponto onde sempre me siento, caminhando entre lo que pasa e lo que não puedo deixar de pensar. Melhor decido por procurar dentro desse corpo, que é o universo, através do olho infinito das constelações, dos medos, do que sonhamos imediar, das ideias que vagam nos mares diversos, das coisas que nunca dijimos, dos solos que corren sin freno, porque não necessitam que los detengan. Por favor, ¿puedo falar aqui? Sim, posso? Pode. Lê forte aqui para todos nós. Qualquer lugar. Fala aí. Aqui sentado, neste sitio donde siempre me siento, caminando entre lo que pasa y lo que no puedo dejar de pensar. Me decido por buscar dentro de este cuerpo desgarbado del universo. Sigue. De los miedos, de lo que soñamos mediar, de las ideas que vagan en mares diversos, de las cosas que nunca vimos, de los que corren sin freno. Isso, perfeito. Por favor, senhor, passe aqui, vem aqui, fale aqui. Pega aí o prêmio. Beleza, abraço para ele. Siga aqui. 22 de agosto de 2019. São 5 horas da manhã. Tenho novas regras do jogo. O espaço, agora tenho que chegar ainda mais cedo no meu trabalho. Sei que não é um trabalho bom, mas é o único que serve para sobreviver. Devo cruzar a ponte com este frio que não termina de acabar. Eu penso às vezes que deveria mudar a outra parte, mais quente. Não, aqui é muito quente no verão. Estou pensando que não vou me aguentar mais. Vou embora agora, cruzar a ponte como todo dia, como sempre. Gosto muito de pegar ônibus, escutar histórias de pessoas que viajam ao meu lado. Senhoras que não acreditam viajar em ônibus. Então, o que faz aqui? Caras com músicas ruidosas em seus celulares. Eles ainda não compreendem que estão no transporte público. Trabalhadores, quase todos pedreiros, operários, meninas bonitinhas, vendedoras de lojas, jovens estudantes com cara de sono.
chateados, mas com ânimo de ver para frente, totalmente uma paisagem maravilhosa, com velhos, jovens, brancos, negros, magros, gordos, altos, baixos, bonitos, feios, mas todos com uma ideia de cruzar essa ponte. 30 de agosto de 2019, 7 a.m. de novo, o mesmo panorama, sempre nesse ônibus, só que agora estamos parados no centro da ponte, no meio de um mar de gente. Una señora cadeirante me grita y me dice que el motorista que intenta pasar por encima de todos nosotros, mas él fala que un camión no tiene asas, sino que él mismo va voando de un lado a otro da ponte. Veio pela janela, pessoas caminhando pela ponte, militares, jovens, estudantes, e existem caras bem chatos que entregam propaganda de lojas de Ciudad del Este e dizem, esse cara não dorme, todos são como zombies, tentando passar de um lado a outro da ponte. Esse lado para alguns, muito importante para outros, só a possibilidade de conseguir dinheiro. E a minha pergunta é, desde que fui criança e a minha mãe me levava junto com ele e meus irmãos para a fazenda de Santa Rita, onde ele e meu pai trabalhavam com a yerba mate. Ele trabalhava o dia todo, a fazenda, e ela cozinhava. De aí que nós passávamos o dia completo na beira do rio, brincando pelas trilhas de florestas e arrumando as coisas que ele indicava dentro da casa. O restaurante onde trabalhava meu pai, ela também atendia aí. Esse restaurante era de um paraguaio, um padre meu, que se chamava Argimiro. Nossa, não sei como esse cara cresceu com esse nome tão estranho, tão feio. Não, mas Argimiro tive sorte, porque é muito difícil. Era uma época maravilhosa, mas não sei por que o meu pai não gostava de falar, de voltar quando chegava a Foz, porque a gente pedia para ele retornar. Vamos, pai, retornemos para Foz. Mas meus irmãos adoravam a finca aí, em Santa Rita, era uma chácara gigantesca. E as casas de madeira eram com trilhas de tractores e um cheiro de chipa pela manhã. Meu Deus! Mas eu recordo que eles construíam as casas para passar pequenas temporadas. Acho que meu pai, como brasileiro, não gostava muito de seguir as ordens do paraguaio, mas eu nunca vi minha irmã nada mal desse jeito. Uma vez meu pai ligou com um professor da escola que me falou assim, porque ele me disse que eu era brasileiro, mas isso não me incomodou a mim, porque em casa falávamos português na escola e espanhol na casa. Mas meu pai gostava desse nome, não gostava desse nome brasileiro, eu não compreendia, mas também eu não tenho problema com esse termo. Amando meu irmão, esse velho se aprendeu para mim. Cara, nossa, essa língua é muito difícil. Passe, venga senhora, leia aqui, por favor. Venga aqui, a la ordem, passe aqui, leia aqui, por favor. É uma canção, se quer cante. Passe aqui, senhora, leia aqui. Carnaval de emociones, sube y baja de ritmos y sensaciones que me hacen elevar, tengo ganas de no ver esto jamás. Caras, rostros, hambre, desespero, enredos y tejidos entrelazados de sentidos que no quiero vivir, encapsuladas, mismada en un mundo irreal, detenida, pausada, encerrada, me libero de la pesadilla de ver la gente andar. Siga. Desculpe, posso sentar aqui? Pode, obrigada. A minha avó nasceu em São Borja, lá perto da Argentina. Acho que é uma região que gosto muito, pois somos ainda mais gaúchos que os demais brasileiros. E isso, o importante entre churrascos e mate é a vida de transporte, muito similar em todo o sul. Só que a minha avó gostou muito de a vida do meu avô e logo de uma apaixonada temporada de 3 meses ele pegou ela, como nos filmes de cowboys, em uma noite no verão, de lua crescente, leva pela floresta a toda velocidade, e ela se agarrou dele e conseguiram unir-se para sempre. De aí que moraram em diferentes povos, desde Porto Alegre, Ponta Grossa, Cascavel, até chegar em Foz do Iguaçu na década de 60, nessa época que Foz ainda era Campos Feliz, sem usinas que incomodam e mais pequena do que era. O meu avô chamava-se Alberto Schmidt. Esse sobrenome era dado para ele porque o seu pai, que chegou por essas terras vermelhas na década de 30, fugindo da Primeira Guerra Mundial desde Polônia, mas os nomes deles foram modificados
para ser compreendidos na língua portuguesa. O pai do meu avô casou com uma brasileira de origem paraguaia, chamada Maria Rosário, que trabalhava nos negócios de mercadoria de panos, levavam desde Santa Catarina até a Europa durante os anos 50, mas todos moravam em São Borja e outros em Foz do Iguaçu, quando ainda não existia Ciudad del Este e a fronteira estava desdibujada desde o Rio ao Paraná e nas comunidades do lado, e eu gosto do Paraguai, por isso moro às vezes em Ciudad del Este, onde tenho quase todos os meus amigos. Tive namoradas como a Vera Esperança Romero, que foi uma menina formosa como a que quase me caso, e trabalhava com o pai dela em uma loja de sorvetes. Adoro sorvete mais do que tererê, kkkkkk. Também esta experiência permite que eu fale espanhol, kkkkkk. E trabalho ensinando português nos colégios dessa cidade. Mas eu sigo com essa história, com certeza não terminamos. Obrigado, pega aí. Meus avós saíram de São Borja levando consigo uma mala enorme e em menos de uma década estavam rodeados de 7 filhos. 3 homens, 4 mulheres que foram espalhados por diferentes cantinhos deste Paraná. Minha tia Isabel está em Curitiba e minha mãe, que é Marina, gostava de levar nas férias para essa cidade gigante. Para mim era gigante. Os jardins e o parque botânico, nossa, que lindo. Mas minha tia Juliette, que eu disse, ficaram muitos anos em São Paulo, depois de casar-se, e não gosto muito de São Paulo. Essa cidade, se é maior, é maior que a gente pode se perder num instante. Meus 3 tios ainda estão por perto de Foz. Mário está na Assunção do Paraguai, pois ele viajou com um parceiro dele em um caminhão que vendia verduras e recorreu todo o Paraguai, Argentina. Só que ali decidiu ficar em uma chácara, cuidando gado e na cria de cavalos. Com ele, eu gosto muito de conversar, pois tem muitas histórias sobre as paisagens do oeste do Paraguai, do Chaco, o calor insuportável, o mato impenetrável, as formigas que não param de devorar todo a seu passo, e esse passatempo dele ir a pescar no rio, de trazer o peixe dourado, que hoje está proibido sacar do rio, mas eles sabem com quem fala, né? E onde ir sem problema. Meu tio Pedro está em Encarnação, em Paraguai. Trabalha com uma loja de roupas que ele foi levantando desde que tinha 20 anos, o dia que decidiu sair de casa da minha avó e não voltar nunca mais. Ele também gostava de passar moamba e outras coisas do sul. Comprava produtos do Paraguai, comprava produtos do Paraguai, Argentina, para vender no Paraguai. Sua paixão é vender erva mate e tererê. Eu, quando vou lá, sempre passo anteposadas na Argentina para comer uma que outra empanadinha, olhar um murão horrível que construíram lá e pensar que cada dia somos mais tontos fechando nossas terras. Agora dizem que o muro foi um erro, e tentaram me invisibilizar com desenhos de um prêmio Guinness, mas pelotudos acham que não poderão ser. O meu tio João. Ele? Sim, Alex. O meu tio João, esse seguiu os passos do avô e ficou lá perto de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em uma chácara de cavalos. Além disso, ele também morou aqui em Santa Terezinha, mas esse cara não para. Sempre vai de povo em povo, tem um monte de filhos em Paraná, Rio Grande e Santa Catarina. Meu tio está repoblando o Brasil. Também na Argentina, porque lá se casou com a minha tia Lúcia em Correntes. Meu tio temos que deixar lá preso um tempo, mas com essas histórias dele eu tenho primos em Rosário também. Todo tem relacionamento com o Rio Paraná, mas uma razão para vincula-me ao Rio Paraná. Acho que todos nesta sala são daqui, empiezam a ter dúvidas de onde são, e quero contar uma história bem interessante sobre mim.
o Rio Paraná e os cavalos aqui, eu vou contar para vocês, porque meus tios e os cavalos são importantes na minha vida. Como já expliquei, minha avó nasceu em São Borja, uma família de criadores de cavalos. Ele contava que desde criança cruzava o rio sobre o cavalo, sentia essa força das águas, que entrava pelas pernas e subia na cintura, mas ela sempre ria que aqui eles disseram, opa, e ao outro lado do rio, olá, que aqui falava como vai, e lá como estás, aqui rapaz, lá chicos, e como esse cresceu em meio de animais, de rios, de trabalhadores, de gado, de argentinos, paraguaios e brasileiros, todos com a ideia de trabalhar na chácara do seu pai, bem perto do Passo em São Borja, que é a trilha que leva até Santo Tomé, em Argentina. Mas se você caminha por lá, não encontra diferenças, só que de um lado fala espanhol, do outro português, todos vestidos de gaúchos e com as mesmas piadas, e alguns, os mais engraçados, falam a duas línguas como se fosse brincadeira. Lá no campo, meu avô corria atrás dos bezerros e estava em 1000 competências de velocidade. Ele montava cavalo desde que nasceu. Ela também era muito orgulhosa do seu povo, pois sempre lembrava que era o único sítio do Brasil onde nasceram 2 presidentes, coisas que contavam uma vez e outra vez, e por isso é chamada de cidade de 2 presidentes, e é que eles cresceram na metade de um caminho construído de angustias e tristezas, de guaranis e gaúchos, de um e de outros participaram de guerras que ainda hoje deixam cicatrizes abertas de um passado nada alegre entre Paraguai, Argentina e Brasil. Mas os presidentes Getúlio Vargas e João Goulart moravam um perto do outro e escassos 100 metros. Esse era de orgulho por toda essa gente. Aqui, ó. Bravo, Gabo. Gabo, faz aqui, vem. Vem, Gabo, aqui. Faz aqui. Vem. Bora. Aqui. Vamos fazer essa cena aqui, ó. A cena? É. Quer ser o Alex ou o Romano? Aí tá. Só. Vamos. Desculpe, posso sentar aqui? Pode. Obrigado. Ainda não acredito como podem beber tererê com este frio. Quer um pouquinho? Sabe, que é muito bom para não ficar dormindo nesse carro. Eu gosto muito com juguito e hortelã. Prova, é gostoso. Obrigado, bebi café. Não, café daqui não. Bebi café daqui a pouco. Ah, que bom, prova então. Ah, que bom. Ah, não, eu pulei aqui. Como gosta? Mas o Alex, né? Como posso fazer que me entenda? Esses paraguaios são tão amáveis que deixam a gente cansada por alguns momentos. Você é de São Paulo? Não, eu sou do Rio Grande do Sul. Que isso? Pelo seu sotaque, às vezes parece não falar como daqui. Pela carne. Carne. É sério, o sotaque daqui é como de vocês. De nós? É? Eu sou daqui. Ué, eu também, mas pensei que você estava falando espanhol, né? Eu falo português, é tão ruim. Me desculpe, que às vezes eu me confundo com as duas línguas. Bom, sobre o que estávamos falando? Você vai continuar com essa história? Eu quero contar a minha, que é corta demais. Tranquilo, não se preocupe, eu já estou no final da minha. E aí tá de novo? Nossa! Ah, sim. Chegou. Então, da meu avô e 2 presidentes e 2 cavalos. Assim foi a minha adolescência, em meio de histórias de viagem, acompanhado do meu pai da Argentina, pois ele é de lá, de Puerto Iguaçu e Misiones. Minha imagem de infância
é dos cavalos correndo pelo mato sem parar, voando pelo rio e cruzando essas terras vermelhas, sem fronteiras, sempre com a cumplicidade dos rios. Porque este território está cheio de rios, profundos e violentos, por suposto, que não esqueçam jamais o Rio Paraná, que é o motivo pelo qual a gente hoje está nesta peça de teatro, que pode resultar chata. O Rio Paraná nunca me abandona. As formas como o rio e o vento batem na minha cabeça e meu rosto se pintando de vermelho. Meu corpo é vermelho, todos nós somos, e estamos neste vermelho que inunda a olhar. Essa cor vermelha. Vamos ser sinceros, senão vamos trocar. Vem aqui, moço, vem aqui, Capu. Pega aí, Capu. Respira fundo agora. Tá aqui. Vamos fazer aqui. Vamos ver aqui. Esse aqui. Curiosamente hoje. Curiosamente, hoje no ônibus, o motorista me disse que suba rápido. Que se posso, pague em reais, porque em Guarani são muitas notas e moedas. Então eu fico pensativo, dubitativo, e com certeza ele quer que eu tire meu dinheiro pela janela e entregue todo para ele. Vamos, sejamos sérios, né? Isso também é dinheiro. Eu já estou com a minha esquizofrenia de que Paraguai não querem aqui. Mas você não é paraguaio? Brasiguaia. Minha família morou aqui muitos anos. Isso é suficiente para ser paraguaio. Ah, eu também, cara. Somos paraguaios, brasileiros, argentinos, sim? Nossa, tá legal. Somos imigrantes em trânsito nessas terras vermelhas. Transitório, temporários. Somos dois. Transitório. Temporário, transitório. Alex? E assim nos passa lá a vida na fronteira. Uns que estão lá, outros que estão cá. Subo no ônibus, procuro sentar-me porque são 6 da manhã. Ainda estamos dormidos. Claro. A diferença horária é de 1 hora, né? Paraguai e Brasil. Paguei o motorista e agora ele acredita que eu não paguei. Ah, mesma história, mesmo ônibus, mesma rotina diária. E sempre sube um moço vendendo pirulito, 3 por R$1, todos dentro do ônibus. Estamos claros que na próxima parada sobe um louro que vende amendoim pelo valor que você quiser, só depende do seu estado de ânimo. Continua o barulho do motor. Já perdi a conta das coisas que tenho pendentes, mas é normal. Às vezes encontro uma janela e deixo que transite a paisagem, loja e outros negócios. Aparece na beira do rio antes da ponta. Oficinas, ofertas de bateria para o coche, restaurantes que segura só feijão e macarrão com carne e propaganda de uma loja com fotos, futebolistas dentro de uma geladeira. Siga efetivamente, vejo a ilha Caraã como protuberância na metade do Rio Paraná. Ao lado da ponte, fico imaginando se algum dia poderia ir até lá em cima. Dizem muitas lendas sobre o encantamento, mas eu fico reconstruindo a ideia das ilhas das serpentes que só existem aí. Pois todas passam nadando o rio, chegam e coexistem umas com as outras, comendo-se entre elas. Nossa! E aqui chegamos ao ponto desta peça, pois da mesma forma moramos nós, somos serpentes e cavalos que atravessamos a ponte, dominamos a terra, mas com diferença deles. Nós deterioramos como linhas, prédios, mercadorias e arrasamos a paisagem. Nós construímos uma vida fronteiriça, como a minha família, como você, como todos que habitamos aqui. Uma linha que une e divide. Dupla ação, muitas utilidades. Acho que não há muita diferença entre a ponte e a terra. Todo muda, todo dinamiza, todo se movimenta. O rio sobe e desce, a corrente vem e vai. A fronteira vai um pouco para o oeste, depois para o leste. Mas ela segue tentando chamar. Desculpe, posso me sentar aqui? Esse cara me vê e assim ri. Com certeza vai me oferecer algo. Ele vende algo. Eu sempre vejo esse moço. Com certeza é um vendedor de loja no Paraguai. Mas será que ele sabe alguma coisa das serpentes e da ilha?
Será acaso um vendedor de celulares? Pela forma como está sentado, com certeza é um cara que sempre passa. Acho que é um vendedor, não um contrabandista. É um laranja. Com certeza trabalha para alguém. Vai me convidar para um negócio. Ou dizer para ele que pode ir sozinho. Ele vai me dizer que vende mercadoria econômica. Ou que na loja onde ele trabalha precisam de um cara como eu. Assim, bem lindão e inteligente. Ele vai me dizer que passa uma mala pela ponte que me aguarda do outro lado. Mas ele é um ladrão. Não é muito magrinho para ser. Não, esse cara parece estudante que vem e vai. Sim, é estudante. Acho que eu vou me mover um pouco. Esse cara é estranho. Sim. Estuda medicina e precisa de um... Aí está, de novo um vendedor de refrigerantes. Vamos ver, eu vou me mover um pouquinho para lá e vamos ver se ele me segue. Tá calor, não? Rapaz, tá calor, né? Bom, se for há um frio de merda, Sim. pois às vezes tá calor. Sim, às vezes tá calor. Cara, são as 6 horas da manhã e você pensa nisso? Não é isso que eu ia falar, mas... Eu preciso chegar em breve. Vocês estudam medicina lá ou arte? Sou professor de espanhol e também estudo. Pô, não é traficante, que legal, né? Estou com meu doutorado. Por isso sempre estou no Brasil e no Paraguai. Um prazer, meu nome é Alex. Romano. Eu perdi aqui. Não, Alex. Não compreende. Meu nome é Romano. Eu trabalho em fora, mas hoje eu vou muito cedo para a Cidade Leste e visitar meus tios. Isso é um inferno, sabe? Eu sempre vejo você passar. Que você se parece muito com um amigo meu de Cascavel. Por casualidade, você é da família de... Desculpe, você me disse que é estudante? Sim, sou doutorado em letras. Nossa, sério? Eu estudei administração. Por que você ria? Porque seu gesto é mais tranquilo sempre, bom? Pelo seu gesto, mais tranquilo, é sempre bom conhecer pessoas. Você é muito engraçadinho, né? É difícil quando eu estou no ônibus? Não. A minha vida é esse trânsito diário. É isso, Vamos escolher. Não quer? É só dentro. Só faz essa parte final. Vamos lá então. A minha também, esqueci o resto. Todos aqui somos assim. De onde você é? Daqui da Vila Yolanda. Ah, eu morei no Porto Velho. Que legal, minha família é de lá. Sim, da Vila C? Pereira? Obrigado, Chipa. Obrigado. Gosta de sertanejo? Puxa, é de festa. Cacá, eu também odeio. Agora é Léo e Renan. Obrigado. E o docinho? Docinho, copo de água. Alguém mais? Bom, muito obrigado. Bom, na real, fica aí tranquila, vamos sentar aqui um pouquinho, porque também parte de porque estamos fazendo esse trabalho acá. Rico, obrigado aí. Francisco. Sim, esse é um projeto que temos do Fundo Municipal de Cultura. É uma performance onde, enquanto tem maior quantidade de pessoas, mas podem passar e van lendo mais cenas da obra que está aí sobre história de vida. Então, a ideia de fazer precisamente amizade foi porque a gente mora aqui, não é colado na ponte amizade e uma e outra trabalhamos assim muito de estar recolhendo histórias de vida na ponte. Lo que vocês leram aí são recopilações de pessoas que na realidade falaram essas coisas, ¿no? E a gente vai construindo como uns imaginários da fronteira e como é fazer arte na fronteira. Ela não se desliga na real da língua, não? Da língua, da cultura. Você não pode se divorciar dela. Porque tem marcas que estão acá no corpo, por exemplo, não só atravessar fisicamente a ponte, sino atravessar todo o que acontece culturalmente. E por isso, por exemplo, um vídeo, não sei se conseguiram ver um vídeo completo,
era de uma sequência também de uma pessoa que atravessa a ponte e como o que opina da ponte, sim? Então, é parte dessa, é parte de ir fechando esta pesquisa que temos há vários anos trabalhando, atravessando a ponte muitas vezes, não? Caminhando, a veces a gente fala assim, outra vez, caminar pela ponte, mas bom, quando vamos pela mitad conseguimos uma história, encontramos um personagem assim, super interessante. E bom, essa é uma parte que queríamos compartilhar aqui com todos vocês. Estava esperando que ninguém chegara aqui e ler, não? Eu falei assim, já chega assim, todos tímidos, mas se lançaram todos, passaram todos, né? A Jane, né? E então é isso, é também que, por exemplo, você, por muitos de nós, ou a maioria que estamos aqui nesta sala hoje, não somos de aqui de Foz. Então temos umas marcas que já estão aqui no Foz, não estão passando por aqui. Acho que todos aqui somos de fora de Foz, não? Enrique, por allá viendo otros, Alex, la profesora también de São Paulo, a Jane de Río, a Yuyu y yo somos de Venezuela, Osvaldo de México, que bien igual. De Mar del Plata. De Mar del Plata. Eu sou de Estados Unidos, Porto Alegre. Porto Alegre. eu vivo acá há 47 anos. Olha só, todos que estamos aqui reunidos na sala, no somos de Foz do Iguazú y estamos aquí, algunos con mayor cantidad de tiempo que otros, ¿no? Entonces, amizad en la real es eso, que la construcción no depende de que usted nace en un lugar, o se es de ese lugar y es así, ¿cómo se llama? Es fechado, ¿no? Sino que usted abre y van de todo. Entonces, por eso, esa necesidad que a gente siempre tiene de pesquisar más, ¿no? A gente siempre está se movimentando en territorio, conversando con otras personas. Y en cuanto vamos fechando la pesquisa, abre de nuevo y aparece un señor, profesor, puede venir para acá porque tengo una entrevista con un señor que va a morir ese día, vamos para allá y tomar esa historia y otras cosas, ¿no? Muchas cosas, las personas son así, fican como coladas, ¿no? Con esa, podemos hablar de esa cosa ahí, mi amor es de Río Grande do Sul, él nació no sé dónde, fue para Rosario, todo de que cumplió para nada. Eso porque acho que todos nós temos como essa conexão. Não sei se você quer conversar alguma coisa, se tem alguma ideia. É difícil encontrar alguém de Foz do Iguaçu, né? É. Muito difícil. Eu estou há muitos anos aqui, raríssimo eu poder você interagir com pessoas aqui. É verdade. Não é? Uma coisa que eu ia dizer sobre esse tema é que antigamente, muitos anos atrás, tinha a ditadura de Stroessner no Paraguai, né? Então, nessa cidade só tinha 30 mil habitantes atrás. Pero tinha as únicas com educação que eram intelectuais, era a Polícia Federal, Receita Federal e os refugiados do Paraguai. Tinha vários, os maiores intelectuais daqui, mais estudados, né? Eram fugidos do Paraguai, que tinham Aníbal, como chama esse rapaz que trabalha com ele também, que tinha negócio contra os drogas, a ancoradora, que fiz a ancoradora. Cabral? Tinha Cabral, tinha Aníbal, e tem vários outros, e eles eram recipientes de conhecimento. Isso era muito interessante, que alguns dos mais literários eram paraguaios. Olha só, novo dado, viu? Não podia ficar lá. Defender o TCC e reconstruiu a história da família, que é dos 3 países, né? E do Mato Grosso, e fez um vídeo também com várias, também com trabalhando cerâmica dentro do vídeo, várias manifestações artísticas, né? Bem interessante que dialoga muito com o trabalho de vocês. O Brasil teve muito dando as costas para cá, né? Muito, como se diz, ausente nessa região. Mais tempo do que o Paraguai e a Argentina. E começou aqui por uma colônia militar também, né? Não era assim cidadãos civis normais que podem interagir, né? Então, isso fez com que talvez demorasse muito
Sim, porque na real, eu estava falando com o Guardo nesses dias, era que a cidade é recente, o sea, foi criada como um ponto militar e não tem uma história assim. Por exemplo, você vai para uma cidade, por exemplo, a gente mora numa cidade que tem 500 anos, não? Você vai em San Cristóbal, não? Tem 480 anos, 470 anos. A cidade não tem uma igreja assim que você fala assim, nossa, aqui foi onde passaram muitas coisas, famílias têm muitos anos aí, sim, são famílias que são como clãs, mas aqui não, aqui são assim como grupos que vão chegando e atravessam e se vão, não? Que era assim, essa dinâmica é particular da região, porque além que era uma cidade que está reciente, é uma cidade fronteiriça, então os caras que vão alimentar essa construção são os caras que passam de outro país, não passam por acá. E aí é onde acho que gira toda essa discussão da minha obra atualmente, que é sobre todo o conflito da fronteira. Não, na verdade, são muitos anos fora da fronteira, porque a gente morava também em fronteira. Eu sou um cara fronteiriço também, não? Minha família é mitad venezuelano-colombiano. Sim? São assim, como se chama? Sim, estou dividido. Misturado. Mas, como? Misturado. Misturado totalmente, não? Então, eso es súper interesante porque como se construye así, por ejemplo, una poética, ¿no? Transfronteriza. Inclusive, a veces, aquí una cosa que voy a colocar una página aquí de un texto ahí que un cara que fala sobre transfronterizo, más escribe desde quién sabe dónde, ¿no? Son caras que nunca atravesaron la coche y para no que existe lo transfronterizo. Lo transfronterizo es vivirlo, ¿no? Sentirlo en la pele. Aqui tem muitas pessoas de Foz do Iguaçu que não conhecem a Argentina, porque são já de idade bastante avançada, nunca atravessaram a ponte. Antes, na fundação de Foz, enfim, quando começou, estava aqui essa parte mais habitada pelas madeireiras argentinas, do que tinha mais argentino desse lado do que o brasileiro, porque o brasileiro só tinha o quartel militar, né? Então, realmente tinha uma falta de definição. Eu acho que talvez definiu mais, não sei se despertou um pouco o interesse de outro jeito, foi Santo Dumont, quando chegou nas cataratas, encontrou que as cataratas tinham uma feira de propriedade privada, e aí ele foi se queixar para Curitiba. Ele é do Uruguai. Então, Vaz, não era sobrenome Vaz? Uma coisa assim, né? Eu lembro que eu li quando eu cheguei aqui toda a história. Então ele achou estranho como essas beldades naturais eram de propriedade privada. Isso que foi a cavalo para Curitiba se queixar. E aí teve que dar um movimento civilizatório diferente. Eliseu Santos Dumont não foi de avião. Eu acho que ele ainda não tinha inventado. Falando isso, você disse que 1916 começou, mas a estrada, a BR-277 era impraticável até 1960. Era tipo, se chovia, não passava nada. Então, aí, aqui era isolado. E tinha uma coisa interessante que em 54 abriu outras cataratas, que era internacional, e tinha um aeroporto aqui. Aí baixava pessoas internacionais de avião. Por exemplo, Gary Cooper veio aqui, outras pessoas, iria hospedar nas outras cataratas, e a pessoa de Curitiba quase não conseguia vir aqui, porque era possível passar, demorava tipo 3 semanas, 4 semanas. Mas também ia vir para aqui, né? Porque não era assim um lugar. Era uma região que, inclusive, o quartel iniciou como assim, lugar onde eram mandados militares que estavam sendo castigados. Tipo assim, ele preso vai lá para aquele quartel. Assim iniciou. O final do mundo. Quer dizer que eram os militares mais criativos. Mas ao mesmo tempo esse lugar sempre foi um lugar de ligação dos povos guaranis. Também. Não é que não tinha nada, tinha. Não, e claro, sim, não tinha civilização. Nós somos civilizados, entre aspas, né? Somos os civilizados. Não tinha nós. Grande coisa, né? Não existia a cidade, território. Sim, existe um território. Por exemplo, agora fiquei assim mais com uma surpresa aí, porque
com as obras da Ponte Nova, aí tem uns yacimientos arqueológicos que datam de 1800 e 1500 anos, estavam aí os caras trabalhando. Mas isso são espaços territoriais que vão se afastando do centro urbano e fica como assim, como uma região assim exótica, estranha, e vai apagando essa memória que é uma terrível de todo, não? É uma lamentável. Mas, bom, é o que temos aqui, por isso, tentar fazer assim como uma sequência de Guarani, espanhol, português. Parece que é uma cidade jesuítica dentro do Parque Nacional. Tinha um Santa Maria del Iguaçu. É muito recente redescobrir. Dentro do Parque Nacional. Tinha pesquisador argentino que já disse que tinha encontrado já. E ele escreveu vários livros, ele tinha as correspondências dos jesuítas que trabalhavam lá, né? Mas uma coisa interessante aqui é que a primeira vez que fala de Foz do Iguaçu, a segunda vez, que a primeira vez veio um Paraguai, um brasileiro passou aqui, né? E foi trucidado, morto aqui em Foz. A tropa que vem do São Paulo, primeiro, foram mortos aqui, que era não sei o que, Pinheiros, o nome dele. Mas a primeira registra histórica, ele tinha uma tabionato, uma cartório em Assunção, em 1585 tinha nesse cartório registrado que um espanhol comprou, encomenda índios escravos na boca do Iguaçu, onde o Iguaçu entrou falando, foi lá e comprou escravos do cacique indígena e ele tinha que registrar em Assunção para poder vender, porque daí ela virou encomenda, registrando no cartório virou encomenda, uma espécie de posse. E isso existe, se você pesquisa na internet você acha esse documento. Documento original, fotocópia original. Incrível, isso aí, a Assunção é muito antigo, né? Em São Paulo, tinha São Paulo e Assunção, os únicos dois grandes centros que não eram no litoral, que eram centros agrícolas, onde eles viviam, né? Fora do metrópole europeu. Como se chama o documento? Tinha um famoso pesquisador italiano, tá? E ele pesquisava, esse italiano considerado o pai da história da Argentina. E ele tinha todos os arquivos, ele juntou todos os arquivos desse coisa, e os argentinos ficaram putos, porque depois, não sei quando, tipo 1890, ele vendeu todo o arquivo para Itamaraty. E como era pai da história da Argentina, os argentinos ficam putos. Só que hoje, os brasileiros devolveram para os argentinos via digital. Então tem acesso livre de todas as universidades da Argentina e do Brasil, né? Era um historiador italiano. Se você busca quem é um dos primeiros historiadores, você vai achar o nome dele e você vai ver esse documento. Mas não era italiano ou era argentino? Italiano. Ele é quase a mesma coisa, mas... Ele era italiano. E daí foi, fiz todo esse trabalho de buscar documentos antigos. Eu não sei se era um italiano, não só da região, mas do Assunção, do Buenos Aires. Né? Era um italiano que morava na Argentina. Então. Ele morou na Argentina, acho que ele virou professor. Por isso ele disse que é pai da. Porque ele ligava. Eu não sabia disso. Mas o primeiro, as ruínas de Santa Maria, as cartas dos jesuítas, ainda praticava antropologia. Porque ele disse, não, e você não pode ir junto, vamos fazer um negócio, pegamos os inimigos, ele faz um ritual lá no meio do mato e não deixou os jesuítas ir junto, né? Então você põe assim que era uma... Porque aqui basicamente se tinha dois tipos de índio. O Guarani era mais civilizado, que tinha
cerâmica, tinha agricultura, eles consideraram meio avançado. E tinha os outros que só moravam no meio do mato. Esses que moravam no meio do mato roubavam as mulheres do Guarani. Então, a compensação, os Guarani comiam eles. Então, você tinha essa maneira de uma amedrontava o outro. Né? Os Caingangue, que acho que era mais. Não, mas esse era o outro, não é Caingangue. Caingangue também era a Não, mas eu digo Caingangue era que estava aqui na catarata, né? Como? Caingangue era que estava. Não, Caingangue é só onde, na alta onde tem araucária, que tem os caminhos. Tudo que cabeça com carro. Mas é mais primitivos, eles ficavam mais no interior da selva, que foi muito difícil de ser estudados por isso. Né? Eles eram mais primitivos. Mas tem esse tribo que eu estou referindo, eles têm a reserva indígena lá na montanha Amambai, no Paraguai. Esse tribo é ali, onde o negócio deles é com bordão, eles têm um fica batendo a cabeça do outro até um cai, né? Tipo um esporte super violento deles. E esse tribo ainda existe e eles têm a reserva deles nas montanhas do Amambai e divisa Paraguai com Mato Grosso. Tá bom. Já. Pronto. Brasil. Muito interessante. Eu acho que Sim. interessante. Você podia gravar, tá gravando isso tudo, né? Está grabando aí. Sim, porque aí. Agora, desculpa, já. Não, talvez essas memórias, né? E só fragmentar às vezes, são, né? Interessantes. Sim, porque. Essas memórias, né? E amanhã certamente será outra. É isso, y aquí vamos a estar después en Vilacé, vamos a estar en la estación cultural de Vilacé y vamos a estar también ahí en un centro de juventud, un centro de idosos, vamos a programar con idosos nuevos, pero los idosos son así, son una gracia, así, contan historias sin preguntar, todo, no se pega mucha información, ¿no? Más también no es así de vampiro de información, ¿no? Sino es así, o señor que fala conmigo, aparte, ¿no? Yo respeto mucho eso, la testemunha, a pessoa que se pertinha da DC e fala uma coisa, super legal. Você deve visitar essa mulher da Argentina, que era pai desse pesquisador historiador. O nome dele é Coco. Coco. E aquela exposição que tem na Três Fronteiras, que tem os jesuítas, aquelas bonecas pertenciam ao filho, que era da filmagem, a missão dele, por exemplo, ele era um cara que era consultor do filme, né? Ele morreu faz muitos anos e ela ainda tem as publicações dele, ela vende, vale a pena você comprar, é super interessante. Dito que ele redescobriu esse, que agora está dizendo que redescobriram, né? Eu sempre quis saber onde que era, né? Bom, muito obrigado aí pela presença hoje, você aí para a performance que corto. O vídeo ficará aí na internet, você não pode descargar aí. Muito bonito o vídeo também. E o vídeo Como é que Aguarda, aguarda. internet no YouTube, tá? Sim, o vídeo se chama Amizade. 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 A gente vai montar esse, a próxima